Eu entraria com um homem a mais no meio-campo. Não entraria com nenhum de referência, porque se a gente for ver os últimos gols do Santos, quantos foram de centroavante? Não estou falando só de último jogo, estou falando dos últimos gols. Quantos foram de centroavante? Poucos. Faz tempo. Contra o Bragantino, Juliano, né? Joaquim e Guilherme. Contra o Palmeiras, Otero. Contra a Portuguesa não teve. Contra a Inter de Limeira foi o último, do Furt. Então, 3-2. Foi. Então, e ainda... E foi de pênalti. E se a gente for começar a ir mais para trás, do Inter de Limeira e tal, a gente vê gol de zagueiro, a gente vê gol de meio, mas assim, do centroavante, quase não vê. Então, eu entraria sem o homem de referência, colocaria um homem a mais no meio-campo, até para poder trabalhar mais essa bola no meio-campo, deixa ali que Guilherme e Otero se virem lá na frente, e depois, quando já tiver todo mundo cansado, entra com o Furt, que vai poder jogar os seus 20 minutos, 15, 25, enfim. E é interessante que se jogar assim sem um centroavante, vai dar uma quebrada lá do outro lado. Sim. Porque do outro lado vai vir com 3 zagueiros de novo. Sim, exatamente. A única alteração que eu acho que o Abel vai fazer é tirar o Marcos Rocha e jogar o Gustavo Gomes, que no jogo de ida estava voltando ao banco de reservas, mas já jogou na quarta-feira, mostrou que está bem. Então deve ser, os 3 zagueiros devem ser Luan, Gustavo Gomes e o Murilo. E provavelmente pela direita seria quem? O Luan ou o Gustavo Gomes? Então, eu acho que o Gustavo Gomes fazendo a direita. Pela o Luan deve ficar com a sobra, que ele já jogou. E aí, se jogasse sem um homem de referência, eram 3 zagueiros, um homem a menos perdido. E o Palmeiras perderia a disputa no meio-campo, que o Santos teria o meio-campo mais povoado. Aí eu vejo assim, rapidinho, vou nessa questão que a Carol levantou dos centroavantes não marcarem gols. Eu acho que isso daí, em qualquer time que você acompanha, que torce, que você cobre, não é algo legal de você estar sempre ressaltando. Óbvio, tem esse ponto negativo, mas eu vejo, você consegue perceber nos jogos contra o Bragantino, contra o Palmeiras, contra a Portuguesa, jogos que você consegue ver publicamente novamente, né? Porque foram transmitidos em emissoras que fica lá armazenado o jogo, você consegue ver o VT. Os centroavantes, principalmente o Furt, lá atrás o William Bigode, que ninguém nem lembra mais, né? Que está machucado, está fora do Campeonato Paulista, inclusive ele foi cortado para a inscrição do Gabriel Brazão. O Morelos nem tanto, mas chegou a ajudar, até com gols. Mas mesmo sem os gols, o Furt principalmente ajuda, que a gente tem até o material, ajuda em outros quesitos, né? Em participação em apoios ao Otero, ao Guilherme, ao Juliano. O Morelos conseguiu até entregar isso também. O William Bigode tem essa capacidade também até de jogar com outro centroavante junto com ele, né? O Morelos ou o próprio Furt. Então acredito que, mesmo em a faixa etária de 37 anos que o William Bigode está, ele conseguiu agregar isso para o Santos também, mesmo marcando apenas 2 gols, né? Em tese, um atacante deveria marcar mais gols. Só que o futebol vai muito além de apenas gols, é muito mais complexo, só que o que vale o resultado, o que vale o título é o gol. Só que também tem essas questões que eu preciso pontuar assim, também. Se a gente, eu concordo com você e concordo que o Furt ajuda muito mais. E se o Furt tiver possibilidade de jogar os 90 minutos, é uma situação dele ajudar lá no campo ofensivo. Se ele não tem a possibilidade, eu falei do gol por conta disso. Sim. Porque o Morelos ele não consegue ajudar. Não. Então, já que o Morelos não consegue ajudar, melhor colocar um cara a mais ali no meio campo. Penso dessa forma também. E não ter um cara de referência.